De volta com o nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje o nosso convidado, Ítalo Salvador Friglino, contou um pouquinho da sua infância no Rio de Janeiro, da experiência de vida do seu pai italiano que veio fazer América, como diziam na época, né? E fizeram toda aquela vivência na cidade do Rio de Janeiro, contando um pouquinho do casamento, da sua esposa, do curso de engenharia, e aí até que chegou a criação da empresa Ítalo Engenharia e Construções Limitada, que ele também contou um pouquinho como foi a constituição dessa empresa. Ítalo, você contou um pouquinho no primeiro bloco sobre a gestão inicial da empresa, ou seja, aquela questão dos 3 mandares, de seu voto vencido, tudo. Hoje, como é que é a gestão da sua empresa? Veja, hoje o terceiro sócio, ele se afastou, porque na época da criação da Itália já existia uma outra empresa, que me permita falar, é a Seger Engenharia e Sistemas, aqui em Guarulhos, está há 22, 23 anos em Guarulhos. Certo. E os meus 2 sócios são meus cunhados, eles são irmãos. Então, eles já viam esta empresa, a Seger Informática, né, aqui de Guarulhos, e o terceiro sócio, então, acabou ficando na empresa, na Seger Informática. O Carlos ficou 50% lá, 50% comigo, e eu com outros 50% na Itália Engenharia. Mas a gestão hoje, ela se dá basicamente entre eu, Ítalo, e o meu sócio. Eu abraço as áreas de orçamentos, de operacionalidade de obra, né, gerenciamento das obras e também a parte de custos das obras, né? A parte comercial também fica comigo. E com o outro sócio, ele abraça contas a pagar, contas a receber, contabilidade, ou seja, Parte administração, parte financeira também, e existe uma interseção entre eu e ele, os orçamentos, embora nós tenhamos orçamentistas, para até isentar a responsabilidade dos orçamentistas, os orçamentos passam na minha mão e na mão do meu sócio, o Carlos. Então, existe uma interseção na parte de orçamentos. Perfeito. Isso. Você comentou que quando você fez o curso de engenharia, o mercado não estava tão bom naquela época, que te levou ao mercado financeiro, né? Hoje, como é que você enxerga a construção civil em Guarulhos e no Brasil como um todo? Olha, tanto em Guarulhos como no Brasil como um todo, eu estou em obra, né, em projetos de obras, desde 78, quando comecei a estagiar. Se não me falha a memória, esses são 34 anos, e nós nunca tivemos, depois que os militares deixaram o poder, nunca tivemos uma perspectiva de crescimento do nosso país tão boa quanto esta de 2008 para cá. Foi atrapalhado um pouquinho com a crise americana em 2009. 2009, isso, né? Mas, para você lançar novos empreendimentos, com a moeda estável que estamos, o Brasil está sendo muito bem visto lá fora e existe muita prospecção de negócio na área de engenharia, seja ela qual for, civil, elétrica, mecânica, está bem aquecido, muito né? aquecido. Bacana. E projetos da sua empresa? Vocês estão vislumbrando novos nichos de mercado? O que vocês estão pensando? Sim, estamos sim, porque dentro daquele trinômio que eu te falei, dentro da engenharia civil, elétrica e mecânica, e dentro deste trinômio que a gente faz obras para iniciativa privada, obras públicas e obras próprias, o carro-chefe até, eu diria, o ano passado, foi obras para iniciativa privada. Nós fazemos muita indústria, muitos galpões, né, completos, chave na mão, mas agora estamos intensificando mais a área de residência, ou seja, estamos lançando um prédio residencial aqui em Bom Sucesso, e a tendência é não diminuir a área industrial, que nós temos essa cultura já há 18 anos aqui em Guarulhos, que Guarulhos é um manancial de negócios, né? Mas será intensificada a área residencial em prédios de apartamentos, com certeza. Bacana. Você tem uma excelente experiência no mercado financeiro, né? Essa experiência que você adquiriu ao longo do tempo, acabou ajudando na gestão da sua empresa, no dia a dia da sua empresa hoje? Olha, Marchiori, totalmente. A gente não deve ficar dando conselhos, Sim. Mas eu tenho 2 filhos, são meninos e 2 meninas. Os meninos falam que querem ser engenheiros, e já até estão cursando o Senai agora. Bacana, excelente escola. É excelente escola, paralela ao Senai, o ensino médio.
mas eu comento com eles, vocês querem ser engenheiros? Poderão ser engenheiros, mas não esqueçam que pós-engenharia façam algum curso em economia e administração de empresa voltado para finanças. Esses cursos no mercado financeiro que eu fiz, e tive muita oportunidade, passei por câmbio, passei por renda fixa, passei na Bolsa de Valores e, o melhor, na Bolsa de Commodities, né? Desde como operador de pregão até o gerenciamento de mesa de operações. O engenheiro, Marchiori, ele olha o seu evento a 180 graus, mas ele é muito voltado para o cálculo. É importante olhar a parte financeira, comercial, o que está ocorrendo aí no mundo, para que você tome suas decisões de acordo com a onda para onde ela vai. Bacana. Você comentou que nos últimos 12 anos, 13 anos, houve está acontecendo um boom na área da construção civil, ou seja, está bem aquecido, né? E daqui para frente, dos próximos 10 anos, o que você enxerga? Marchiori, desculpe ser prolixo, mas nosso país, um dos campeões em soja, milho, café, cacau, petróleo, pedras preciosas, o maior produtor de frango do mundo, praticamente, um dos maiores produtores de gado bovino no mundo, uma fartura de mão de obra, embora desqualificada, mas tem muita gente para trabalhar. Com essa moeda estável, não há como isto aqui não ir para frente. Então, eu só vejo o Brasil em amplo desenvolvimento, não de agora, mas de 3, 4 anos para cá, e conforme a gente pode olhar países na Europa, o que tirou muitos países da Europa, principalmente o pós-guerra, de 1945, foi a construção civil. Hoje nós temos um boom na construção e existe muito a construir. Haja visto que temos um déficit de 150 mil engenheiros no Brasil. Temos um déficit no Brasil de 40 mil silos de armazenamento. Não tem onde armazenar tanta soja, milho e etc. Então, eu só vejo que a construção civil ela tende a prosperar, né? Bacana. Guarulhos, você já comentou que é uma cidade que realmente está muito forte, que representa como se fosse um pouco o que é o Brasil como um todo, na verdade, a força de Guarulhos. E você até citou um bairro que é Bom Sucesso, que está numa expansão muito intensa. Verdade. Avalie a cidade como um todo nos últimos tempos. Olha, eu estou há 20 anos em Guarulhos. Se Guarulhos não fosse uma cidade boa para mim, com certeza eu já teria voltado para São Paulo, porque inicialmente eu vim para São Paulo, fiquei 8 anos em São Paulo, estou há 20 em Guarulhos. Guarulhos é ótimo, muito boa cidade, contudo, sendo o 8º PIB do Brasil, ou o 2º PIB do estado de São Paulo, eu sei que é fácil criticar, mas nós poderíamos estar muito à frente. Nós temos o melhor e maior aeroporto da América do Sul. Verdade. Né? Se não me falha a memória, que não sei se só perdemos para o México, não sei, mas a cidade tem um potencial reservado aqui que precisamos tirar as amarras da cidade, né? Aqui existem ainda, infelizmente, alguns vícios e algumas coisas que não deslancham, mas tem tudo para deslanchar. Ao longo desses 10 anos, respondendo a sua pergunta, evoluímos bastante, mas poderíamos ter caminhado muito mais, Marchiori. Perfeito. Nesse meio de envolvimento com tanta atividade, o que você se dedica na hora de lazer? Tem alguma atividade que você gosta de fazer? Eu tenho uma atividade que eu gosto de fazer. Aos 15 anos me tornei enxadrista. Eu jogo xadrez. Bacana. Bom, é uma atividade inteira. E tento passar isso para os meus filhos, mas pelo desenvolvimento mental que você tem. Depois de uma época de xadrez, inclusive participei de campeonatos, me desculpe a falta de modéstia, mas fiquei em 2º lugar no Campeonato Carioca, em 1972, campeonato infantil. Eu fui atleta na faculdade, e que me rendeu uma bolsa de estudo, e eu fui atirador de armas longas, de carabina, na faculdade. Mas eu não gosto de tiro, não me faz. Fiz isso muito em função da bolsa que tinha. Mas eu tenho um hobby aqui, que é aeromodelismo de rádio controlado, né? Porque, paralelamente à minha engenharia, eu queria ter sido piloto civil, não fui. Talvez o aeromodelismo
ele supra alguma frustração. É verdade. Bacana. É uma atividade, tem alguns amigos que fazem também. Deve ser bem relaxante, né? Você fazer... É bastante relaxante. 50% é o ato de você pegar o aeromodelo, né? Tem pessoas que não gostam, que falam que são aviãozinhos, e na verdade não são. O aeromodelo e colocar no ar. Outro 50% é você bater um papo com os amigos, Bacana. é muito bom. Giuseppe Figlino, quem é essa pessoa? Marchiori, o Giuseppe Figlino, ele foi meu pai, eu digo foi porque faleceu tem um pouco mais de 1 ano e meio, e para mim é um modelo de pessoa, não é pelo fato de ter sido meu pai, mas pela história dele. Eu até brinco e digo que papai poderia ter sido rico, porque o Clark Kent, o super-homem, né? Para mim foi plágio do meu pai. Bacana. Uma homenagem tanto, né? Sim. É um homem que atravessou o Atlântico com 16 anos e sozinho aqui conseguiu tornar-se um atacadista de gêneros alimentícios e ter clientes até como a seleção brasileira, construiu casa. Foi um grande empreendedor. Foi. Criou 3 filhos, formou os 3 filhos e casou com uma mulher maravilhosa que é minha mãe, né? Bacana, Ítalo, nós estamos terminando o nosso programa, é realmente curto o tempo em TV, mas toda pessoa que senta nessa poltrona tem um ônus, mas um ônus positivo. Sim. Um ônus de deixar uma mensagem de estímulo ao empreendedorismo, principalmente para os jovens, que muitas vezes têm medo do fracasso, de que não vai dar certo, e isso muitas vezes imobiliza a pessoa, né? Deixe essa mensagem para essas pessoas. Olha, a mensagem que eu tenho é o seguinte, o jovem, como tudo na vida, né, tem vantagens e desvantagens. A desvantagem do jovem é que muitas vezes ele não tem vivência de vida mesmo, né? Não tem experiência no que ele quer fazer. Mas ele não pode temer nada, porque ele tem uma grande vantagem, ele tem tempo. Eu estou com 56, eu ainda faço parte dessa juventude, modéstia à parte. Claro. Mas se eu tivesse 25 com a experiência que tenho hoje, o meu tempo seria muito melhor. Então, você, jovem que está me ouvindo, não coloque os pés pelas mãos. Você estude muito bem o que você quer empreender, entenda bem do que você quer fazer. Se não souber, se apoie com pessoas que já fizeram, com pessoas mais experientes de vida, né? Porque você, hoje, está pegando um Brasil muito melhor do Brasil dessa turma de 50, 60 anos por aí, que hoje você não tem hiperinflação, você hoje tem internet, você fala com o mundo, você pesquisa o que você quiser, não é? É verdade. E você tem um país com uma moeda estável e carente de profissionais. Então, não tema, mas, contudo, se apoie naqueles que têm mais experiência e estude muito o seu negócio. Bacana. Ítalo Salvador Figlino, nosso entrevistado de hoje, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer tê-lo com a gente. Marchiori, eu é que tenho só que agradecer, é uma oportunidade ímpar para mim e fiquei muito lisonjeado com o vosso convite aqui. Obrigado. É isso, mais uma vez, acho que nós atingimos nosso objetivo de levar informações sobre empreendedorismo, histórias de empreendedores como o do Ítalo, e queremos que você se estimule a isso, estimule a cada vez mais investir na sua vida profissional, investir no seu sonho, quem sabe será realizado. Obrigado pela sua audiência. Até mais.